Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Meu nome é Tami Bocuse e aqui a gente fala sobre confeitaria. E nesse vídeo eu quero falar para você sobre as três principais massas que nós utilizamos de bolo na confeitaria. A massa do pão de ló, chiffon e a massa manteigada. Eu acho que provavelmente se você caiu nesse vídeo é porque você já teve algum tipo de problema com seu bolo. Seja ele porque formou uma barriga, seja porque seu cliente pode ter reclamado que deixou o bolo na geladeira e ele estava mais durinho, a massa parecia mais ressecada, ou porque no transporte o bolo acabou desabando e aí as suas dúvidas vieram em relação ao recheio, se você recheou demais ou se você molhou demais esse bolo. E eu tô aqui para te falar que muitas vezes o problema desse bolo é estrutural. E o principal que segura essa estrutura do nosso bolo é a massa. E talvez você não tenha exagerado no bolo ou nem na calda, ou deixado de molhar esse bolo. Na verdade, talvez o seu erro tenha sido escolher a massa errada para aquele tipo de sabor de bolo, para aquele tipo de evento para o seu cliente. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar quais são as características dessas três principais massas que nós utilizamos e qual delas você deve usar em qual tipo de bolo ou em qual tipo de sabor de bolo. Não esquece de me seguir e curtir esse vídeo. Vamos começar falando sobre o pão de ló, que é uma das massas mais antigas que a gente tem e que antigamente se usava muito essa massa de pão de ló, mas hoje em dia a gente já sabe que não serve para qualquer tipo de bolo. Por quê? Porque nessa massa só vai ovos, açúcar e farinha, não vai fermento. Aí você vai me perguntar, Tami, como que o bolo cresce se não vai fermento? Aí que entra a física e a química para esse bolo, e é um processo puramente mecânico. Quando a gente está ali batendo os ovos com açúcar bastante, a gente está prendendo milhões de microbolhas de açúcar na proteína dos ovos. Aí a gente mistura delicadamente a farinha e leva para o forno. Como que ele cresce? No forno ele se expande, esse ar se expande e a farinha, o glúten da farinha ajuda a segurar essa rede e fazer esse bolo crescer. Então vocês podem perceber que é um bolo que tem pouca estrutura, né? Ali é praticamente o ar só. Por isso que é um tipo de bolo que não aceita recheios muito pesados, nada pesados, e também não aceita coberturas pesadas. Eu gosto muito de, para pão de ló, fazer um rocambole ou fazer um bolo como a gente fazia antigamente, com uma camada só de recheio, um recheio bem levinho, tá? Pode ser ali uma mousse ou um creme de confeiteiro ou um creminho de coco bem levinho. E em cima outra massa de bolo pão de ló. E você pode só salpicar um açúcar ou colocar um chantillyzinho bem levinho. Mas é um bolo que não tem estrutura, tá? Você pode umedecer ele, mas sem exagerar. Porque o que pode acontecer? Conforme você pesar muito a massa, seja de calda, de recheio ou de cobertura, ele vai amassar. E aí ele vai ficar bem fininho, né? Ele praticamente some a massa. Então não é o ideal, tá? O ideal é que você recheie esse tipo de bolo com coisinhas leves e cubra também com coisas leves. Se você pegou um bolo que precisa ficar em refrigeração, a massa chiffon é a massa certa para você fazer. Bom, ela é uma massa super fofinha, só que bem mais estruturada e quando você leva na geladeira, o seu cliente pode consumir ela gelada, que ela continua fofinha e derrete na boca. E eu vou te explicar por que isso acontece. A massa chiffon, ela também é feita pelo método espumoso, onde a gente bate bem os ovos para trazer bastante ar e fofura nesse bolo. Só que o ingrediente diferencial dessa receita é o óleo vegetal. Quimicamente, o óleo vegetal é um tipo de gordura que permanece em estado líquido mesmo em temperaturas baixas, ou seja, mesmo com você levando o seu bolo para a geladeira, ele vai permanecer fofinho, com umidade e não vai ficar seco. Quando você faz a massa com óleo, as moléculas dele se envolvem nos grânulos de amido e na proteína da farinha, impedindo que o glúten se desenvolva demais e mantendo a umidade da massa. Quando o bolo vai para a geladeira, ele não se solidifica e deixa o seu bolo úmido. Esse é um bolo que você pode deixar na vitrine, você vai cortar ali na hora para o seu cliente, ele vai consumir e ele não vai achar a massa dura ou ressecada, diferente de uma massa amanteigada. Então, o ideal é quando você for fazer um bolo de vitrine, que você precisa manter refrigerado, seja porque você tem uma loja, ou que você vai vender por um café, ou que o seu cliente vai manter esse bolo decorado na geladeira e vai tirar da geladeira só na hora do parabéns, você utiliza esse tipo de massa. Porque mesmo ele estando bem gelado, quando o seu cliente cortar e for consumir, a massa vai derreter na boca junto com o recheio.
Qual o tipo ideal de recheio? Ele aceita vários tipos de recheio, mas eu acho que combina bastante com tipos de mousse, seja de chocolate, que é um pouco mais pesado, branco ou escuro. Vai também muito bem com um bolo de frutas, que precisa ser mantido na geladeira, né? E essa massa é ideal para você consumir tanto gelada como em temperatura ambiente, mas principalmente para bolos gelados. Você consegue utilizar para esses tipos de bolo. E também ele aceita vários tipos de decoração porque ele é mais estruturado, tá? Você pode cobrir sim com um chantilly, uma ganache, enfim, o que você precisar. Lembra, você vai utilizar a massa chiffon quando você precisar fazer um tipo de bolo que vai precisar ficar na geladeira. Seja ele porque ele é coberto com uma ganache, ou seja porque ele é recheado com uma mousse, ou porque ele é recheado com frutas, enfim. Se você precisa de um bolo que precisa de refrigeração, esse é o tipo de massa que você precisa utilizar. Agora vamos falar da massa queridinha do momento, que é a massa amanteigada. Por que ela é uma massa super querida? Porque é uma massa bem densa, bem estruturada, ela é firme e ela é muito saborosa. Só que ela tem um porém. Como ela é feita à base de manteiga, manteiga fica dura na geladeira. Ou seja, é um bolo que se o seu cliente colocar na geladeira, tirar e já cortar, ele vai achar que é uma massa mais firme, mais dura. E ele pode falar que achou o seu bolo mais seco, mesmo ele estando molhadinho. E é simplesmente por causa da manteiga, que ficou muito tempo na geladeira e ela ficou mais durinha. Esse é um tipo de bolo que se o seu cliente manter na geladeira e tirar uns 20, 30 minutos antes de fazer o corte, ele vai estar delicioso, porque é o tempo dessa manteiga chegar em temperatura ambiente e ela tá super mais macia e o seu cliente vai sentir a umidade do seu bolo. Essa é uma massa que é feita pelo método cremoso, ou seja, quando a gente fica ali batendo o açúcar com a manteiga até ficar um creme bem clarinho. O açúcar funciona como faquinhas e essas faquinhas vão cortando a manteiga e aí vai incorporando o ar. Quando esse bolo vai para o forno, a água que contém na manteiga, ela evapora e ajuda o seu bolo a crescer e ficar bem fofinho. Mas mesmo assim, ele é uma massa mais densa, ou seja, é uma massa mais estruturada que aguenta muitos tipos de recheios mais pesados, como brigadeiros, como ganaches, como trufas, enfim, tipos de recheios que são mais densos, porque ela é mais firme, mais estruturada. Esse também é um tipo de bolo decorado que você consegue fazer de andar, você consegue cobrir com coberturas também mais firmes e mais durinhas, como buttercream, também como ganaches, mas é importante lembrar que é um tipo de bolo que ele deve ser comido em temperatura ambiente. Se você optar por utilizar sempre a massa amanteigada, é só você orientar o seu cliente a retirar o bolo de 20 a 30 minutos da geladeira antes de consumir, que assim ele vai ter uma experiência perfeita com essa massa amanteigada, que é super deliciosa e é muito fácil de trabalhar. E também ela deixa o seu bolo super estruturado. Você pode fazer também naked cake dele, que ele fica perfeito, porque ele também aguenta ficar fora da geladeira, essa massa. Então você consegue produzir vários tipos de bolo. O detalhe dele é explicar para o seu cliente como ele deve ser consumido. Aí desse jeito não vai ter erro para você utilizar a massa manteigada. A massa manteigada, como ela é bem estruturada, você também consegue utilizar farinhas de nuts, tipo amendoim, nozes, amêndoas ou até mesmo pedacinhos, porque ela tem um pouco mais de estrutura e aí eles vão se misturar mais na massa, não vão ficar tudo no fundo, mas precisa ser pequenininho, não muito grande, diferente das outras massas que é mais difícil fazer isso. Conseguir entender que não existe massa certa ou massa errada, o que existe é a massa certa para cada tipo de bolo, para cada tipo de produto que você quer vender. Confeitaria não tem nada a ver com sorte, gente, tem a ver com conhecimento. Quanto mais você aprende sobre aquilo que você está produzindo, mais sucesso você vai ter na confeitaria. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para mim e não esquece de me seguir. Um beijo e até o próximo vídeo.